Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Castelo Cast. Hoje estamos recebendo a Laine, advogada, que vai falar para a gente sobre os caminhos para promover a cultura de paz na escola. Estamos com os estudantes da terceira série A do ensino médio da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Essa é uma proposta, faz parte dos componentes de liderança e oratória, com o propósito de trabalhar na questão da oralidade, de trabalhar a comunicação. Então, quero agradecer a Laine. Laine, seja bem-vinda, gratidão por fazer parte desse processo, por contribuir com a nossa escola. Eu que agradeço e parabenizo a iniciativa e todo o trabalho de vocês aí. A partir de agora, quem assume o comando são as nossas estudantes, né, a Marcele e a Vitória, né, os protagonistas desse processo. E no final eu volto né, para fazer o fechamento. Quero agradecer também o apoio, né, da nossa gestão escolar, a pessoa da nossa diretora Glaucia Vietes, né, e também as nossas vice-diretoras e coordenadoras do período da manhã. Tá bom? Bom dia, tá dando para ouvir? Bom dia. Sim, Como, perfeito. como o professor já apresentou, meu nome é Marcele, a Vitória está aqui do lado e a gente vai estar fazendo as perguntas para você, te entrevistando. Para começo de entrevista, sim, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sua formação, sua profissão e o tempo que você está exercendo. Então, tá bom. Eu, nessa fase que vocês estão agora, eu ainda tinha o sonho de ser médica. Era meu sonho profissional desde criança e passei por alguns desafios familiares e me deparei com a dificuldade, a precariedade e às vezes a burocracia que o sistema de saúde impõe para a sociedade. E isso me desestabilizou muito e eu passei a questionar, falei, mas como é que a gente pode então melhorar o sistema de saúde? Quais são os outros caminhos? Uma vez que eu também achava que o meu emocional não era suficiente para desempenhar uma profissão tão significativa quanto a de um médico, tão importante. E aí eu encontrei no direito essa outra perspectiva, essa outra possibilidade da gente implementar mudanças na sociedade, com o objetivo de ampliar a justiça social, de garantir mais direitos para a sociedade. É aquela história do vamos brigar por, vamos lutar por. E então o direito foi a minha primeira paixão. Depois, ao longo da carreira, como advogada, como estagiária, eu fui entendendo que o direito também tem desafios. O judiciário, que é onde canaliza os problemas da sociedade, desafios, a grande demanda de processos, a grande demanda de conflitos na sociedade, a disparidade da, da sociedade, da estrutura social. E fui estudando outros meios de garantir o acesso, então, aos direitos e de lidar com os conflitos. Foi então que eu encontrei o sistema multiportas, eu encontrei a cultura de paz, a justiça restaurativa, a mediação, a conciliação, a negociação. E então a minha atuação jurídica, ela passou por esses pilares diferenciados que são a as diferentes possibilidades da gente lidar com o conflito para além dos processos judiciais. Então, o advogado ele pode estar na sociedade muito além do que dentro de um processo, ou um promotor, um juiz, um defensor público. Existem outras maneiras da gente atuar em prol da sociedade. É mais ou menos a minha trajetória. Certo. Você falou sobre a cultura de paz, já entrando nesse assunto, o que seria a cultura de paz para você? Então, a cultura de paz, ela para mim passa por entendermos ações em prol da paz. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender de que paz nós falamos. E eu não falo de uma paz que seja simplesmente ausência de conflito
ou ausência de violência. A paz, ela é compreendida aqui como uma paz positiva, que é uma paz muito mais ampla, que é a paz que eu busco e é a paz que eu entendo ser possível por uma série de aspectos e fatores da sociedade. Então, a gente precisa entender que nós temos, além da violência direta, que é essa violência entre pessoas, a briga, a disputa, a agressão, a gente tem outros tipos de violência, como a violência estrutural, que é essa violência que a gente vê na sociedade de diferentes aspectos, financeiros, econômicos, diferentes aspectos de acesso à saúde, acesso à educação, e a violência cultural, que a gente traz ao longo de muito tempo e ela fica arraigada na sociedade. Por exemplo, o racismo, a homofobia, é, e o preconceito com as mulheres, por exemplo, já que estamos aqui entre três mulheres em fronte do podcast hoje, né? Então, a cultura de paz, ela precisa lidar com essas três violências. E a gente precisa implementar ações diversas, vários caminhos para minimizar essas violências, para garantir maiores direitos humanos, para garantir uma justiça social, para garantir a equidade entre as pessoas. Certo. Você poderia descrever sobre as necessidades de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e quais benefícios isso pode trazer? Isso, dando sequência ao que eu estava falando, significa que se a gente tem diversos tipos de ações para minimizar as violências, uma sociedade inclusiva significa que eu vou ter menos pobreza, maior acesso a uma educação digna, de qualidade, portanto, uma qualificação da mão de obra e do ser humano em si, que um ser humano que, por meio da educação, ele possa ser mais reflexivo, mais crítico. Então, consequentemente, ele vai atuar na sociedade de uma forma muito mais ampla, garantindo maiores condições para aquelas pessoas com quem ele se relaciona, não só desempenhando mecanicamente a profissão dele. E aí, nessa sociedade mais inclusiva, quando cada um adquire um pouco mais de garantia de direitos e tem os seus valores e as suas necessidades respeitadas, a gente não tem por que perpetuar a violência. Então, a sociedade passa a se desenvolver em prol do bem-estar coletivo. Se eu sou feliz, se eu me reconheço como um ser humano que tem as necessidades e os valores respeitados, eu passo a respeitar também os valores e os direitos do outro ser humano que está ao meu lado, ainda que eu não concorde 100% com ele. Respeito passa por isso, a gente conseguir estar numa sociedade que ela é diversa e a gente precisa respeitar a diversidade, mas numa sociedade que caminhe junto para crescer, para melhorar. Certo. Você pode citar para a gente como a gente pode reduzir ou superar a violência no ambiente escolar? Primeiro de tudo, a gente precisa então entender que na escola nós temos seres humanos diversos, culturas diversas, perspectivas diversas, né? Eu e você, Marcelo, usamos óculos, então certamente a nossa visão, a nossa forma de enxergar o mundo propriamente dita é diferente da forma da Vitória. E isso serve para a perspectiva de todo mundo. Cada um tem uma perspectiva, uma experiência a respeito dos fatos e da vida. E a escola, ela reúne tudo isso num ambiente reduzido, é um reflexo da sociedade. O que a gente tem no sistema escolar, a gente tem como reflexo da sociedade. Então, promover diálogo, promover espaço de atuação de todos os entes, de todas as pessoas, de toda a comunidade escolar. Então, a gente precisa problematizar os conflitos na escola, a gente precisa conversar sobre os conflitos, quaisquer conflitos. Conflito dentro de sala de aula, conflito entre aluno e professor, somente entre alunos, conflito entre
a escola e a comunidade ao redor. A gente precisa ter um ambiente de colaboração, que todos colaborem em prol de um objetivo maior. É um lugar que seja de entusiasmo, em um lugar que a gente respeite todos esses saberes diversos, o dos professores, dos alunos, da equipe de gestão, dos pais, da comunidade que está ao redor, o vizinho da frente, o pipoqueiro que tem na porta da escola. Todo mundo precisa ser respeitado e ouvido. Então, o diálogo dentro da escola é imprescindível. Certo. Eu vou estar passando agora o fone para a Vitória e ela vai estar dando segmento na entrevista, tá bom? Passa. Oi, eu vou dar Olá, seguimento. Vitória. Em qual situação pode ser utilizada as rodas de conversas restaurativas nas escolas? A meu ver, as rodas restaurativas elas podem ser aplicadas em qualquer situação de desafio. E por que que eu substituí a palavra desafio por conflito? Porque na minha perspectiva de conflito, o conflito ele é inerente ao ser humano. Onde eu tiver mais de um ser humano, certamente haverá conflito. Mas o conflito ele não é necessariamente negativo. Por isso que eu fiz a opção de usar esse termo desafio, porque é algo que a gente precisa transformar, é algo que a gente precisa superar. Então, qualquer desafio, seja inerente às disciplinas, à, à relação que a gente estabelece na escola, então, seja a inter-relação dos alunos, alunos-professores, professores-professores, que é o que eu vinha falando. Então, todo esse tipo de relação traz desafios. Relacionado, por exemplo, desafios sobre a utilização dos espaços na escola, ou então sobre a discussão da implementação de uma nova diretriz, de uma nova política pública no bairro, na comunidade da qual a escola faz parte. Lidar também com conflitos pessoais. Muitas vezes, os nossos conflitos pessoais, as nossas experiências pessoais interferem no nosso dia a dia. Isso é natural. Então, se a gente passa por um luto, por uma separação, pela perda de algo significativo, por um trabalho novo, qualquer experiência de vida que traga um desafio, eu entendo que também pode ser abordado dentro de uma conversa restaurativa, de uma roda restaurativa dentro da escola, para que a gente possa superar esse desafio, transformar a nossa perspectiva a respeito dele. Certo. E quais são os benefícios em favorecer aos estudantes a oportunidade de um encontro dialogativo, dialógico e restaurativo? A partir do momento que a gente implementa essa perspectiva de dar prioridade, de privilegiar o diálogo, por isso o encontro dialógico, porque ele é sempre com o objetivo de promover um diálogo, um espaço em que o diálogo seja valorizado, seja respeitado, um espaço seguro para a gente conversar sobre tudo. Isso passa a restaurar as nossas relações, porque se eu tenho um espaço em que eu me sinto bem, então voltamos lá ao bem-estar relacionado à cultura de paz, porque eu sou respeitada sobre as minhas necessidades, os meus valores, os meus direitos. Então eu consigo me abrir, eu consigo conversar. Isso passa a restaurar a perspectiva que eu tenho sobre algum aspecto negativo, passa a restaurar as relações, passa a restaurar a atuação que a gente tem sobre aquele espaço, sobre aquela sociedade, sobre aquela comunidade ou sobre aquele desafio, aquele problema. Então, o benefício é que a gente muda uma chavinha da perspectiva para transformar o que para a gente inicialmente poderia ser ruim
para uma perspectiva mais otimista, ou melhor, ou mais amena sobre aquele problema. Por quê? Porque a gente pode encontrar maneiras de agir sobre aquele problema, aquele desafio, para tentar reduzir os danos que ele causa. Os casos que demandam uma atenção individualizada dos estudantes, quais estratégias são indicadas? A partir do momento em que a gente estabelece esse espaço seguro para dialogar, para conversar, surgem diversos assuntos. E a partir dessas conversas restaurativas, a gente começa a identificar desafios que precisam de uma intervenção mais específica, de um cuidado mais específico. E é aí que vem a importância das políticas públicas nesse aspecto que a gente vem falando da cultura de paz e, no meu caso, dos direitos. Porque é por meio das políticas públicas que a gente consegue atender essa demanda individualizada do cidadão. E quais são as possíveis políticas públicas que podem atender essa necessidade individualizada? Políticas públicas desenvolvidas por meio do sistema de saúde. Então, nós temos programas específicos de atendimento especializado à saúde, o CREAS, políticas públicas relacionadas à assistência social e ao bem-estar social. Então, às vezes, a gente precisa de um atendimento especializado, direcionado àquela relação familiar, ou então ao local que as pessoas residem. A gente também pode precisar de políticas públicas um pouco mais incisivas, porque o desafio já escalonou, a gente já tem um conflito muito arraigado e muito sério. Então, uma intervenção de um atendimento especializado da delegacia, por exemplo, ou do conselho tutelar, ou de uma assistência de um Disque 100, que é para atender necessidades de crianças, adolescentes, 180 para atender a necessidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulher que é vítima de violência. Então, são vários caminhos para atender essas demandas individualizadas. Certo. Qual a importância de formar os membros da comunidade escolar para o desenvolvimento de ações que visam a promoção da cultura de paz no ambiente escolar e fora dele? Quando a gente se abre para a cultura de paz e para trocar as lentes que a gente enxerga o mundo e vai se qualificando para isso, eu digo que é um caminho sem volta. Então, quando a comunidade se qualifica e assume essa responsabilidade de atuar em prol da paz positiva e da cultura de paz, para enfrentar a violência direta, enfrentar a estrutural, enfrentar a violência cultural, a gente começa a criar uma comunidade escolar e um nicho da sociedade mais sustentável e que vai começar a se desenvolver, porque a gente vai buscar por direitos de saúde, direitos da educação, direitos de um emprego digno, direitos de uma participação efetiva na sociedade, de um salário mais justo. A gente começa a buscar melhorar as nossas relações dentro da escola e fora dela. Então, a escola ela é um ponto de partida. Se a gente entende que é possível melhorar as relações dentro da escola, a gente começa a ampliar isso para aspectos maiores da sociedade. Nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e assim por diante. Eu vou estar indo para a última pergunta. Como podemos nos comprometer com ações afetivas de promoção de cultura de paz e dos direitos humanos na escola? Primeiro de tudo, a gente pode respirar diante de um conflito e ao invés de reagir, a gente passa a refletir. Então a gente fala, poxa, peraí, eu não concordo com o que está acontecendo, isso me incomoda de alguma forma, deixa eu pensar por que que isso está me incomodando.
deixa eu tentar entender a perspectiva do outro que está ali comigo. Por que que ele está agindo dessa forma? Por que que a gente chegou nesse ponto? Então, a meu ver, o primeiro passo para a gente se comprometer com ações efetivas é a gente mudar a reação pela reflexão e dialogar sobre aquilo. A gente vai estar encerrando aqui. Muito obrigada pela participação. Vou passar o fone para o professor. Eu que agradeço. Elaine, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em contribuir com o processo, né, de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, das nossas estudantes, né. Quero parabenizar, né, as meninas, né, que conduziram esse processo, a Marcele e a Vitória, e os demais integrantes também do grupo, né, que de alguma forma contribuíram também com essa apresentação, né, que a Jéssica, a Nicole, o Eric, a Júlia e a Ana Luísa, mas os objetivos que a gente pretende, né, com essa proposta, elas conseguiram aí atingir, conseguiram dar conta, que é de trabalhar, né, a perspectiva da melhora da nossa comunicação, da melhora da nossa desenvoltura em questões de apresentação, em questões que envolvem esse meio virtual, né, através de uma entrevista. São situações que eles podem, devem, né, certamente aí, vivenciar no mercado de trabalho, né. Logo, logo eles estão aí ingressando no mercado de trabalho, mas hoje, né, as relações trabalhistas, né, o meio que eles estarão lá inseridos pedem, né, e têm buscado aí cada vez mais o uso da tecnologia para reuniões, para situações, né, e a gente precisa aí estar apto, né, estar mais preparado para enfrentar os desafios que são próprios aí do ambiente de trabalho, né. Quem diria que nós, né, professores, né, precisaríamos dar as nossas aulas, né, na escola pública de forma virtual, e na pandemia a gente, né, precisou se adequar a essa realidade. Hoje nós voltamos para o presencial, mas ainda a gente continua em algum momento utilizando essas ferramentas, né, essas plataformas. Então, todos os ambientes de trabalho aí têm pedido, né, essa qualificação, essa capacitação, né, uma comunicação mais assertiva dentro de uma experiência de trabalho. Então a perspectiva é essa: trabalhar, né, liderança, trabalhar a oralidade e a comunicação aí de uma forma mais clara e objetiva. Então agradeço aí a sua contribuição, né, nesse processo, e deixo agora para suas considerações, né, finais. Se quiser deixar uma mensagem para as nossas estudantes, os nossos estudantes, porque a gente está numa sala, né, com a turma do terceiro A, então fica, né, aberta também para falar com todos. Com a escola de Eu forma geral, agradeço. a escola de forma geral, que tem mais de 1.000 alunos aí, mas Eu agradeço acima de tudo e parabenizo a iniciativa, o apoio que vocês têm recebido para esse projeto e o empenho de todos para a concretização desse projeto. Parabenizo, sobretudo, a escolha do tema, que aí é um tema que nos é muito, muito caro, muito primoroso, e espero que isso possa trazer assim só uma pitada de curiosidade, de instigar os alunos a estudar sobre a cultura de paz, sobre as práticas restaurativas, sobre novas possibilidades da gente lidar com os desafios do dia a dia, os nossos conflitos e os nossos problemas, né? Então, que isso possa servir para eles também como um pouquinho de incentivo. E utilizando ainda plataformas digitais, a tecnologia não vai mais sair da nossa vida, né? Então a gente precisa aprender a utilizá-la da melhor forma, que nos atenda, que seja adequada para os nossos objetivos. Então,
Excelente projeto. Novamente, sou muito grata por estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez a gestão escolar por todo o apoio, né? Agradecer as pessoas que nos acompanham através aqui do YouTube, né? Aqueles que quiserem deixar aí um comentário, alguma sugestão, fique à vontade, é sempre bem-vindo, né? Para a gente estar a cada dia melhorando essa proposta. Agradecer mais uma vez a Elaine. Obrigado, Elaine. Obrigado aos nossos estudantes, a turma, né, da terceira série A do ensino médio e da Escola Humberto de Alencar Castelo Branco. E faço convite aí para aqueles que, né, nos acompanham pelo YouTube, que possam acompanhar também os outros episódios, né, que possam seguir, se inscrever no nosso canal. Estamos também na plataforma Spotify e também no Instagram, então se puder deixar lá também e passar a acompanhar esse trabalho, né, incentivar de alguma forma esse trabalho, a gente agradece. Obrigado, Lene, obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Até.